Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado federal Fábio Garcia, ex-PSB, atualmente sem partido e quase filiado ao DEM. Deputado, bom dia, prazer enorme recebê-lo aqui. Quando que acontecerá a filiação ao Democratas? Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. A gente está programando essa filiação, tão logo tem a disponibilidade das principais lideranças do DEM, presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, ministro da Educação Mendonça Filho, o presidente do Democratas Agripino Maia, para que a gente possa fazer essa filiação aqui no nosso estado do Mato Grosso, em Cuiabá, junto com outras pessoas do nosso grupo político que devem estar nos acompanhando ao DEM, alguns prefeitos do interior, muitas lideranças do interior do estado do Mato Grosso, o deputado federal Adilto Saquete, que já confirmou sua ida ao DEM, deputado estadual Eduardo Botelho, e ainda estamos no processo aí de convencimento de outras lideranças para virem conosco ao DEM. Você não citou o Mauro Mendes aí? Não citei, eu tenho conversado com o Mauro bastante sobre essa questão partidária. Ele sabe de todo o movimento que a gente tem feito, ele sabe de todas as conversas que eu tenho tido com todos os partidos políticos, em especial com o DEM. Ele tem um compromisso de acompanhar o grupo político, né? Eu não sei o time, qual o tempo que ele vai fazer esse movimento de filiação, mas o compromisso que ele tem conosco é de fato de também estar se filiando junto conosco. Laís Souza e Mauro Camargo. Eu queria, desculpa, Laís, eu só queria perguntar o seguinte: ficou claro que nem todo o grupo vai seguir pro DEM, né? Principalmente os deputados estaduais, enfim, há uma... Onde é mais complicada a disputa, né? Deputado estadual, né? Onde é mais complicado, né? Eu queria saber. Porque se for todo mundo pro mesmo partido, fica mais difícil eleger, fica mais difícil reeleger todo mundo. Como é que, quais são, quer dizer, só dos deputados estaduais, só o deputado Eduardo Botelho? Não, na verdade só o Eduardo Botelho confirmou. O deputado Adriano, conversei com ele semana, ele deve estar nos acompanhando ao DEM também. Eu tenho conversado com o deputado Max, que também não descarta a possibilidade de ir ao DEM. Na verdade, o nosso grupo político, que eram 5 deputados estaduais, a gente tem 2 deputados que já demonstraram dificuldade de vir ao DEM. Deputado Mauro Sávio e deputado Oscar Bezerra. Eu preciso deixar claro, na verdade, que o trabalho que eu fiz enquanto eu estava tentando... Mas o convite para eles foi feito. Claro. E também o trabalho que fiz, Antero, para buscar um partido foi na busca de um partido que de fato tivesse condições de abrigar todo o nosso grupo. E o DEM aceitaria todos eles também. Sem problema algum. E veja, o DEM é um partido que dá essa condição para abrigar todo o nosso grupo político, que apesar de ser um partido grande nacionalmente e com grande capilaridade no estado do Mato Grosso, no interior, com diretórios bem formados, com lideranças consolidadas em todo o estado, é um partido que tem capacidade de abrigar nosso grupo, porque o DEM tem um deputado estadual. Então não tem problema nenhum se os nossos deputados estaduais viessem ao DEM, não tinha resistência de nenhum deputado estadual. E nem do Delmar Dal Bosco? Nem do Delmar Dal Bosco, de nenhuma forma. Diferente, por exemplo, se a gente estivesse falando do PSD, do vice-governador Carlos Flávio, que também nos fez o convite, mas é um partido que já tem lá dentro 5 ou 6 deputados estaduais. Então, a gente teria muito mais conflitos regionais trazendo o nosso grupo para o PSD do que a gente tem com o DEM. Então, o DEM é um partido que tem um espaço, tem um espaço eleitoral no DEM, né? Vir. Agora, óbvio que quando você tem essa possibilidade de mudança partidária, também é legítimo que os deputados, os mandatários possam analisar as suas melhores opções e que não se restringe àquela que é a melhor opção para todo o grupo. Pode ter uma que específica caiba melhor a um ou outro deputado. Fábio Garcia, bom dia. Bom dia. Indo para o DEM ainda faz parte da base do governo do governador Pedro Táxi. Você vê a possibilidade do DEM sair dessa base, vamos supor, com a vinda do próprio Mauro Mendes para o partido, que surge aí como um nome forte para o governo, apesar dele não ter se posicionado mas também não se posicionou contra, né? Você vê essa possibilidade do DEM aí lançar um candidato forte ao governo do estado? Veja, eu acho que essa questão da eleição de 2018 e a renovação deste processo para os mandatos de 2019 e 2023, primeiro que não tem uma ligação direta com o Mauro Mendes. Cada
partido político tem a legitimidade para, em cada processo eleitoral, analisar o melhor caminho para o estado de Mato Grosso ou para aquele município, se a campanha é municipal. Traduzindo, então, a coligação do DEM com Pedro Tax é para a eleição passada. E foi, de fato foi. E foi, né? Então não é eterna. Daqui para frente é outra conversa. Obviamente que não é eterna. Vai ter que se construir uma outra aliança, é isso. A gente vai sentar para construir uma outra aliança e a gente vai apostar. Pode até ser renovado. Pode até ser renovado, mas não vamos apostar no projeto que a gente entenda que seja o melhor projeto para o estado de Mato Grosso e vamos decidir isso no momento adequado. Essa é minha opinião. Mas, certo. E isso vai ser decidido como? Qual que é o processo de decisão isso do DEM? Porque antigamente era fácil saber. Eu acho que com a chegada de um grupo forte como esse no DEM, já fica mais complicado saber. Não, acho que porque antigamente a gente conversar com o Jaime e Júlio sabia o que o DEM pensava. E agora? Agora nós vamos conversar com um grupo político um pouco maior, obviamente com o Jaime e Júlio também. Mas com Jaime, Júlio, Dilmar, Botelho, Adilto Saquete, se Mauro vier Mauro, quer dizer, vai ter um grupo maior sentado na mesa para decidir qual que é o melhor caminho para o partido. Uma possível eleição, candidatura do Rodrigo Maia à presidência do país, não faz com que o DEM tenha um candidato a governo do estado, já que precisa de um palanque em Mato Grosso? Não obriga praticamente o DEM a ter candidato. Não é que é obrigação legal, não. Obrigação, assim, de compromisso. Política, né? Não, obviamente que não obriga, né? Óbvio que um candidato a presidente da República gostaria de ter candidatos a governo, bons candidatos a governo, fortes candidatos a governo em todos os estados brasileiros. E isso facilita muito uma campanha majoritária a presidente da República, mas não há candidato a presidente da República. E facilita muito para a vida dos deputados estaduais, federais e do próprio candidato aqui, né? Sim, é óbvio. Porque se você tem uma mídia nacional divulgando o DEM é 25, né? DEM 25. Divulgando o número 25, claro facilita. Que isso fortalece todo mundo aqui, né? Facilita, mas... Embora já a história aqui em Mato Grosso já Dante deu palanque para mais de um candidato a presidente. Não, sim, isso pode acontecer também. Isso pode acontecer. O Dante praticamente teve palanque de vários candidatos a presidente. Lógico, então, assim, não é uma obrigação. Se puder ter, óbvio que para o candidato a presidente é muito bom, mas essa não será uma imposição da Nacional para o DEM. Nós eu acho que vamos ter uma liberdade, pelo que eu conheço, do presidente Rodrigo Maia para decidir aqui o melhor caminho para o partido. E o Rodrigo Maia é candidato a presidente? Ele está tentando construir... Porque recentemente o jornal Folha de São Paulo divulgou que ele já tem apoio de dois importantes partidos. Do Solidariedade, do Paulinho da Força, que tem feito reuniões com ele, inclusive em São Paulo, e do PP, do Partido Progressista. Tem mais o DEM, já tem aí um horário espetacular, invejado por muitos partidos. Se bem que o PP tem falado também numa aliança com o PSDB, na expectativa de livrar mais do sindicato disso. Não, isso aí é história da galochinha. Antero, nem o Brairo que é vice. Eu acredito que o Rodrigo está legitimamente buscando construir um espaço para que ele possa ter a possibilidade de fato de ser um candidato a presidente da República. Eu acredito que é uma liderança jovem no Brasil, que tem conduzido muito bem a Câmara dos Deputados, apesar do momento difícil da política, mas ele tem conseguido conduzir isso com tranquilidade. Ele passou pela mão do Rodrigo reformas importantes, votações importantes na Câmara dos Deputados, e todas elas foram feitas sob a condução do Rodrigo, com toda a tranquilidade, a calma, com a capacidade de diálogo que ele tem. Ele se mostrou uma pessoa leal, com excelente caráter, né? Então é uma liderança nova que o Brasil está conhecendo, e eu acredito que o cenário político brasileiro, ele hoje ainda está buscando um candidato para novo, uma nova liderança para presidir o Brasil. Eu não vejo que entre os candidatos que estão aí colocados a gente tenha algum franco favorito já estabelecido para ganhar a presidência da República. Então, eu acho que o cenário permite sim que uma candidatura nova possa despontar, e ele tem feito o trabalho dele para buscar ocupar esse espaço que a política brasileira está deixando.
Certo. Vamos voltar aqui para Mato Grosso. A questão do Mauro Mendes. Todo mundo sabe que o Mauro Mendes, quando foi prefeito de Cuiabá, da amizade do Mauro Mendes com você, com sua família, com seu pai, com o Berinho, né? E sabe que o Mauro Mendes foi buscá-lo na iniciativa privada para ser o secretário de governo dele, e você saiu daí para ser deputado federal. Então todo mundo sabe da sua relação política com o Mauro Mendes. E que vem desde a Fiente também, né? Que vem desde a Federação das Indústrias, etc. Tal. Agora, também todo mundo sabe, assim, muita gente fala, olha, o Mauro até quando ele assume compromisso, ele cumpre. Mas o Mauro é complicado. Esse fato dele deixar nós na mão aqui na última hora, como é que é isso? Quer dizer, o Mauro Mendes não percebe que ele tem que decidir se vai, se não vai. Desta vez mais cedo do que... Se ocupa ou desocupa a moita mais cedo do que antes? Vocês não conversam isso? Não conversamos, que o Mauro tenha consciência de que ele precisa decidir a vida dele o quanto antes. Acontece que a vida dele não está tão fácil assim para ser decidida. Então ele está talvez utilizando aí o tempo que a legislação permite para poder decidir o que fazer. Não é uma decisão fácil para o Mauro voltar para a política, já que ele saiu da política para resolver tanto uma questão familiar dele quanto uma questão empresarial dele. Então, voltar para a política exige que essas questões que fizeram ele deixar da política estejam resolvidas, e não são questões que estão 100% abaixo do controle dele. Ele tem me dito que ele está trabalhando muito para tentar resolver essas questões, mas ele não consegue garantir a ninguém e nem a mim, que sou uma pessoa de dentro da casa do Mauro, que ele vai conseguir resolver isso até que voltar para a política. Então o Mauro tem trabalhado muito, mas ele não consegue dar garantia que ele consegue voltar. E como diria Fiore Giliotti, o tempo passa. E ele sabe, eu faço uma leitura assim, eu acho. Porque o governador Pedro Taques fala que tem que esperar ele tomar canjica. Estão com muita pressa. Eu vou primeiro comer canjica, depois que eu decido esse troço. O Mauro Mendes não decidiu ainda. Mas Antero, o que está acontecendo hoje não é. A oposição não tem nome. É isso que não acelera o processo. O Wellington, como a oposição não tem vai nome, para o ministério, porque a oposição já não tem nome. O Wellington no ministério acabou de acabar a oposição. Na verdade, a oposição tem nome. O nome natural da oposição é o Wellington Fagundes, é senador no meio do mandato, senador da República, é o nome natural da oposição, né? Mas eu acho que eu até acho, Antero, na verdade, bom para a política que esses processos estejam se postergando, não daquilo que é legal, mas daquilo que era prática no Brasil. Quanto mais confuso tiver o eleitor, melhor para a política. Não é mais confuso não, é que a gente tem que sair da cultura do Brasil de sair de uma eleição e entrar em outra. Tem o tempo da eleição que a própria legislação nos determina, e tem o tempo de administrar o Estado e de ajudar o Estado. A eleição obviamente atrapalha administrar o Estado. Então, tem o tempo da eleição e tem o tempo, na verdade, de administrar o Estado. A gente está no tempo de ajudar a administrar os estados e os municípios. Você já tem conversado internamente, politicamente, com o pessoal do DEM? Eu conversei sobre... Com o Dilmar, você tem conversado bastante? Conversei. Toda semana eu converso com o Dilmar, mas temos conversado muito mais sobre os nossos municípios do que a questão eleitoral. Tá bom, mas o DEM já resolveu pular do barco do Pedro Taques? Não, nunca tive essa conversa com o Dilmar, nunca tive essa conversa com o Jaime. Sempre quando a gente teve as breves conversas que a gente teve sobre essa questão partidária, a gente já, no momento certo, a gente vai sentar para conversar. É para organizar o partido. Estou falando sobre eleição. Para organizar o partido, a gente já teve conversas, e assim que eu me filiar ao DEM, for um filiado ao DEM, eu vou começar a trabalhar para organizar o partido. Aí sim, mas essa é uma função de um filiado partidário, que é ajudar a organizar o partido. Agora, a eleição nós vamos discutir no momento adequado. O momento adequado é quando? O momento adequado é muito mais próximo do que a eleição. Nós vamos ter uma eleição, a gente vai ter uma eleição depois da canjica do governador.
Vamos ter uma eleição curta. Eu acho que se o governador disparar esse processo, obviamente ele vai movimentar todo o cenário. Não, o governador, embora fale que tem que esperar ele tomar canjica, ele tá certo, viu, Ele já está em processo. Ele tá certíssimo de há mais de um ano não acelerar, né? ele tá certíssimo de não acelerar. Mauro, politicamente para ele conversa tá certo. de manhã, à tarde, à noite e madrugada sobre reeleição. Há mais de um ano. Sim, mas ele tá fazendo o jogo certo dele. Externamente, mas eu acho que o eleitor percebe isso. O eleitor percebe, o eleitor precisa eu não de uma vejo. palavrinha que está sumida do dicionário político, de sinceridade. Não, nós vamos conversar sobre política só em julho. O eleitor sabe que é mentira. Antero, há mais de um ano O atrás. eleitor sabe que é mentira, não é verdade isso. Há mais de um ano atrás eu fui chamado para uma O reunião. que teve na reunião com o Rui Ramos? Rui Ramos, o Nilson Leitão e Rogério Salles e o governador Pedro Tax. Foi discutido o 10º. Uma tentativa pelo amor de Deus, não foi isso, né? juntar os cacos do PSDB. Pois é. Então, assim, isso é o quê? É política, Não, eleição. política, sim. Não, e tem que fazer, mas eu não vejo nenhum problema disso, Otero. O que eu acho que o governador está fazendo. O problema que eu vejo é a insinceridade. Porque o eleitor sabe que está todo mundo fazendo política. Política. Não tem problema fazer política. Não, fazendo política e tentando viabilizar a candidatura. Sim, mas é legítimo, Mas, Otero, não Otero, tem problema. O que não está tem. transformando o debate eleitoral. Eu não estou dizendo que não é legítimo, eu estou dizendo que não é legítimo é mentir para o eleitor que não está fazendo isso. Não, veja bem. Eu estou fazendo isso, mas vou dizer para o eleitor que não estou. Ué. O que eu acho, eu não vejo assim. Eu vejo assim, no caso do governador, o próprio Fábio, os partidos hoje que fazem parte da base estão postergando essa discussão de forma pública por uma razão simples. Quer dizer, o governo vive numa situação de dificuldade, o Estado vive numa situação de dificuldade, e se a temperatura sobe por conta da disputa eleitoral, as coisas vão para o espaço. Dificulta, veja bem, Antero, você muito bem sabe que na política todo mundo tem de forma legítima as suas aspirações. Lógico, é normal isso. E quando você senta então para discutir processo eleitoral nesse momento, as aspirações são colocadas na mesa. E normalmente as aspirações não cabem, as aspirações iniciais não cabem no espaço que se tem disponível. Dentro do nosso próprio grupo político, a gente teria dificuldade, por exemplo, de acomodar aqueles que têm vontade de, por exemplo, ocupar uma vaga de senador. O que isso contribui de fato neste momento? A gente causar dentro do nosso grupo político uma cisão, uma discussão, uma disputa por um cargo que de fato será resolvido muito daqui a 6 meses quase. O que a gente ganha com isso? Nada, eu acho que é muito mais salutar que cada um possa estar se preparando para o debate que vai acontecer, cada um possa estar se fortalecendo, se posicionando de forma melhor, mas que ao mesmo tempo a gente continue com o mesmo espírito de ajudar o Estado. Agora, quando chegar o momento, cada um com a sua força e com as suas prerrogativas e com as suas justificativas vai colocar o seu projeto na mesa. E a gente vai tentar, então, de alguma forma, acomodar isso dentro do projeto político que a gente apostar. Agora, deputado, a impressão que fica para a sociedade é justamente essa. Você tem aí um governo de 3 anos que tem recebido muitas críticas por parte da sociedade, seja por falta de resolutividade em algumas áreas que eram tidas como primordiais, como educação, saúde e alguns outros setores. E aí você vê a Assembleia Legislativa, a primeira sessão desse ano, com duras críticas de pessoas que sempre elogiaram o governo, e essas críticas acontecendo no ano da eleição, né? Então, a falta dessa discussão do processo eleitoral, de uma forma clara, estou com o governo ou não estou com o governo, acaba se tornando, quando o político vem a público, como se estivesse fazendo um palanque eleitoral antecipado. E aí, quando se fala em eleição, todo mundo nega que se esteja discutindo a eleição. Essa falta de posicionamento, se eu estou ou não estou ao lado do governador, isso não prejudica justamente esse processo? Não, veja bem, eu tenho dito que não tem da minha parte decisão com relação à próxima eleição, mas por outro lado, eu não tenho medido esforço para ajudar o Estado de Mato Grosso e, obviamente, ao ajudar o Estado, estou ajudando o governo. Mas por esse exemplo, discurso de ajudar o Estado, esse é um discurso que cabe na oposição.
O Zeca Viana votou a favor da reforma da PEC do teto, porque falou assim, eu não vou ficar contra o Estado. Mas então uma coisa eu não vou fazer oposição. Exatamente, não tem nada a ver com a outra. Você apoiar governo não quer dizer que você tenha que obrigatoriamente para apoiar governo discutir eleição. Até. Então, você pode apoiar governo e discutir eleição no momento certo. Os mandatos são de 4 anos, os mandatos não são de 8, 12 ou 20 anos, não são eternos. Nós vamos discutir a eleição no momento certo. Agora, cada partido vai se posicionar internamente, precisa se fortalecer, precisa. Cada pessoa que queira disputar o pleito é legítimo de começar a trabalhar, de construir sua candidatura. É legítimo isso. Agora, a gente precisa antecipar essa discussão? Na minha visão, não. Na minha visão, de fato, a gente precisa sair da cultura de sair de uma eleição e entrar a outra. Toda eleição no Brasil, a gente acaba a eleição, a gente está falando na próxima. E o Fábio vai ser candidato aqui. Você admite também aumentar, ampliar esse leque aí de senador? Não, Tero, na verdade... Ou vai para federal mesmo? Eu não tô pensando em nenhum outro projeto político, a não ser deixar meu nome à disposição do grupo político para ser candidato a deputado federal novamente. Esse é o único projeto que eu penso nesse momento. Até porque o DEM não tem outros candidatos para deputado federal, né? Não, a Dilto Saquete está vindo pro DEM. Né? Verdade. E eu acho que é bom que tenha. Vai ter chapão, provavelmente vai ter chapão. Provavelmente vai ter chapão até... Se não tiver chapão... Até depois de 2000 e... Complica para todo mundo. A partir de 2020, muda que vai um pouco, ter que ter né, chapa cenário, própria, que a gente não vai poder ter mais coligação, né? Vai poder ter federação, mas não mais coligação. Então, quer dizer, só para explicar melhor, podemos coligar aqui se nacionalmente os partidos estiverem coligados, mas a gente não pode fazer uma coligação a nível estadual ou municipal diferente do que está se construindo pelos partidos nacionais. Então isso vai obrigar com que os partidos tenham que construir chapa própria, porque ninguém vai ter mais a garantia de poder fazer a coligação mais conveniente para o partido em cada município ou em cada estado. Deputado, pode mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, vira a página. Deputado, 2017 foi marcado por um ano em que a bancada federal só tinha uma coisa que a bancada federal falava: recurso para equipar o pronto-socorro de Cuiabá. Né? Vocês lutaram em 2017 para isso, entramos em 2018, o recurso ainda não chegou, o recurso saiu do pronto-socorro, o recurso foi para outro setor, recurso não foi. O que você tem de real e esse dinheiro? Chegou ou não chegou? Bom, esse é um assunto que eu tenho muita tranquilidade de falar, porque na verdade esse assunto dessa emenda específica de saúde nasceu quando eu era coordenador da bancada do Estado do Mato Grosso. Quando eu fui coordenador da bancada do Estado do Mato Grosso em 2016, eu propus à bancada uma priorização, saúde pública, e propus à bancada, da emenda que a gente tinha direito de 156 milhões de reais, que metade dessa emenda, 80 milhões de reais, fosse destinado para equipar o novo hospital e pronto-socorro de Cuiabá. Então vamos aos fatos. O senhor foi coordenador da bancada em 2016. Em 2016. E por que isso? E, portanto, essa emenda é de 2016. É de 2016. Tá. E por que eu propus os 80 milhões para equipar o novo pronto-socorro de Cuiabá? Porque eu sabia que um hospital deste tamanho, desta magnitude, exigiria um recurso importante para ser equipado com qualidade. Eu participei do início desse projeto, eu participei do sonho desse projeto, participei da contratação da empresa que foi fazer o projeto, participei do início das obras, que eu era secretário de governo do prefeito Mauro Mendes. Então eu sabia do tamanho da exigência financeira para colocar esse hospital para funcionar. Propus à bancada, então, naquele momento, que a gente colocasse essa emenda para equipar o pronto-socorro. A bancada, ainda, Antero, em meados de 2016, porque a gente começa a discutir essa emenda quando abre o orçamento em fevereiro de 2016, a gente começou a discutir essa emenda. Ainda em meados de 2016, modernizou bastante a Câmara. A bancada... Você já discute... Parei. Quer dizer que vocês vão discutir em fevereiro, já agora, o orçamento do ano que vem? A emenda de bancada de 2017 de 2018 para execução em 2019, a gente começa a discutir já. Porque mudou bastante a Câmara, hein? Eu fui deputado, fui senador. O orçamento lá começa a ser discutido em agosto, mas no seu caso começou em fevereiro. A gente começa a discutir em fevereiro, a gente já sabe quais são as emendas impositivas. Né? Então, a bancada decidiu que essa emenda seria ok, mas ela iria para o Estado, porque a Prefeitura de Cuiabá não poderia receber os 156 milhões toda a Prefeitura. Porque, veja, a gente tem direito a uma emenda.
a uma emenda. Era uma emenda para a saúde pública, uma emenda para regularização fundiária. Então foi para o Estado. O Estado ficaria com a obrigação de comprar 80 milhões de equipamentos, iria entregar isso para o pronto-socorro, e os outros 86 milhões de reais, os outros 76 milhões de reais, para dar os 156, o Estado compraria equipamento para os hospitais regionais. Esse foi o início da conversa. Foi Estado de Mato Grosso. E assim foi a emenda trabalhada até após a eleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Depois de eleito o prefeito Emanuel Pinheiro... Quando que foi aprovada a emenda? Só para ter uma cronologia dos fatos. Quando que foi aprovado o orçamento da União? No final do ano, provavelmente no finalzinho do ano. O prefeito já estava eleito. Eleito o prefeito Emanuel Pinheiro, ele fez ele buscou a bancada para tentar fazer uma conversa para mudar pela primeira vez a emenda de equipamento que ia para o Estado para equipamento que ia para a Prefeitura de Cuiabá diretamente. Porém, como essa emenda tinha destinação também para atender os municípios do interior, a bancada não aceitou a mudança. Passou o ano e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, insistiu em tentar mudar essa emenda. Agora não mais para comprar equipamentos, mas para custear a saúde pública de Cuiabá. Para custeio da saúde pública de Cuiabá. E eu resisti sim a esta mudança, porque essa emenda tinha destinação específica. Essa emenda era para equipar o novo hospital e pronto-socorro de Cuiabá, não era para poder fazer custeio de saúde pública. Então, essa discussão e essas tentativas de mudança... Como que ficou o final? Vou chegar no final. Essa discussão, essa tentativa de mudança dessa emenda, elas transcorreram o ano de 2017 e chegou o final do ano de 2017. O plano de trabalho para comprar esses equipamentos não tinha sido apresentado ainda ao Ministério e a bancada passou a correr risco de perder a emenda, porque não teria mais tempo de aprovar o plano de trabalho do Ministério da Saúde. Qual foi a única solução, então? A única solução foi passar essa emenda para custeio, porque aí não exige um plano de trabalho tão detalhado. Passou-se para custeio com um compromisso, então, do governador de, ao receber essa emenda, firmar um convênio com a prefeitura de 80 milhões e continuar garantindo dinheiro para equipar o pronto-socorro. Isso foi porque, em vez de se gastar tempo trabalhando para aprovar o plano de trabalho no Ministério, se gastou tempo tentando mudar a emenda que já estava definida desde 2016, que era para comprar equipamento no novo hospital de pronto-socorro de Cuiabá. Tem algumas coisas seguintes, né? Jacaré não tem pescoço e lagartixa também não tem. O seguinte, como é que explica, eu coloco uma emenda para o Estado de Mato Grosso, chega no Ministério da Saúde a emenda para o Estado de Mato Grosso e é a Prefeitura de Cuiabá quem tem que protocolar lá o projeto? Como é que a emenda... Simples não, bastante complicada. Não é simples, porque só você pegar as declarações do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que ele disse que o governo não conseguiria apresentar esse plano de trabalho e que ele assumiria então a responsabilidade de fazer isso. Só por isso ficou na costa dele, porque ele quis assumir essa responsabilidade. Então é por isso simples, ele quis assumir essa responsabilidade e assumiu a responsabilidade. Mas quem é que tinha que protocolar lá no Ministério? Quem assumiu a responsabilidade de fazer este trabalho foi o prefeito Emanuel Pinheiro. Ele não entregou este trabalho ao governo do Estado do Mato Grosso nem ao Ministério da Saúde. Então assim, vamos no popular aqui. Se a emenda está em nome de João, é o Manuel que pode apresentar lá? Se ele assumir essa responsabilidade, sim. Não, lógico que não. Não? Então eu vou fazer uma pergunta simples. Sua família vai chegar no aeroporto. Você fala, Fábio, eu não posso pegar minha família no aeroporto. Você pode pegar, eu falo, Antero, eu assumo a responsabilidade, vou pegar sua família no aeroporto. Você não vai falar assim, tô acreditando que o Fábio vai lá pegar minha família no aeroporto. Pelo amor de Deus. Que forma simples, as pessoas têm responsabilidade. Se não tem responsabilidade, não assumam. Nós estamos tratando aqui não dá na hora, depois que o negócio dá errado, jogar a responsabilidade para terceiro. Nós estamos aqui tratando de coisa pública. De coisa pública. Se você assume uma responsabilidade, cumpra ela. Nós estamos tratando de coisa pública. Quer dizer, isso foi colocado para o Estado, portanto, o plano de trabalho tem que ser apresentado pelo Estado, sendo ou não feito pelo prefeito de Cuiabá. Que vale o compromisso do prefeito de Cuiabá em fazê-lo? Tá bom, sendo ou não feito pelo prefeito de Cuiabá, mas quem tem que encaminhar lá o Ministério... mas se o prefeito de Cuiabá não fez, como que ele vai encaminhar? Tá bom. E aí o seguinte, e qual que é a justificativa da bancada não aceitar colocar, porque a tese do custeio já foi aqui na sua cadeira aí, já sentou o deputado Valtenir, ele que botou na cabeça do Emanuel Pinheiro, que tinha que transformar isso em custeio com a seguinte argumentação: você pega do custeio
Essa verba vem para o custeio de Cuiabá, 82 milhões para custeio em Cuiabá. Com isso, você ficou com a reserva do dinheiro que você ia gastar naturalmente o custeio. Você deixou de gastar 82 milhões, porque a bancada federal está te dando 82 milhões. E com esses 82 milhões, você licita o equipamento e ganha tempo. Tese do deputado Valtenir Pereira, que foi quem colocou isso para o deputado Emanuel Pinheiro. Aí a bancada não aceitou, né? Até porque as coisas que vêm do Valtenir, ele é o patinho feio nas relações, principalmente com o PSB, etc. Assim, então, esse é um ponto. E o outro ponto é que não pode vir o custeio para Cuiabá, porque a bancada não aceitava. Mas pode ir para o custeio para o Estado. Não, veja, primeiro vamos falar de uma forma muito clara aqui, Antero, porque aqui fala muito clara. Nós não aceitamos a proposta, não é porque não veio do Valtenir. A proposta não precisa ter nome, carimbo, ela tem que fazer sentido. A emenda é de 156 milhões de reais. A emenda não é de 80 milhões de reais. E a gente tinha garantido à Prefeitura de Cuiabá 80 milhões de reais para comprar equipamento. Essa emenda tem fim específico. Por isso que eu sempre quis que essa emenda fosse para comprar equipamento, que cumprisse com o objetivo que a bancada decidiu em 2016. Tá bom, e o que você argumenta agora, em cima da informação verdadeira, né? Tudo bem, Emanuel está traindo Cuiabá, Pedro Taques está traindo Cuiabá, a bancada está traindo Cuiabá. O que eu estou indignado é o seguinte, porque isso aí pode fazer falta a Cuiabá. Se bem que eles estão fazendo uma tramóia aí agora, né? Só vão repassar 30 milhões dessa emenda para a Prefeitura de Cuiabá. Não, eu não tenho informação. A informação que eu tenho... Não, a informação já divulgada que o compromisso do governador é passar 30 milhões. Qual a informação que o senhor tem? O compromisso que eu participei, inclusive do governador Pedro Taques, foi que a emenda seria integralmente passada para o Estado de Mato Grosso e 80 milhões seriam então firmado um convênio entre prefeitura e governo e repassados 80 milhões para comprar o equipamento, então fazendo que se cumprisse o objetivo inicial dessa emenda. Só por isso eu aceitei esse compromisso. E mais, só aceitei também para não perder a emenda, Antero, para não perder, porque a gente estava fazendo essa discussão, sabe quando? Em novembro, final de novembro e quase início de dezembro do ano passado. E se a gente não resolvesse isso, a gente perderia os 156 milhões de reais para a saúde pública de nosso estado. Então, por isso também eu aceitei esse emenda. Não é porque a proposta veio de A, B, C, D. Para mim, isso não tem importância. Para mim, o que tem importância é se ela faz sentido com o objetivo inicial, se ela vai cumprir esse objetivo, se ela vai ser liberada. O pior que poderia acontecer é a gente perder esse recurso. Então, agora a luta é para liberar o recurso. E agora não vão comprar os equipamentos e vão repassar só 30 milhões. É o que está anunciado pelas duas autoridades máximas, a do Estado e a de Cuiabá. Só vai vir 30 milhões para o pronto-socorro de Cuiabá. Os outros recursos serão utilizados no custeio do Estado de Mato Grosso. Quer dizer, tudo vai ser utilizado no custeio, mas o Estado vai fazer um convênio para repassar 30 milhões para a compra dos equipamentos. E já anunciaram aqui o seguinte, que ao invés de comprar equipamento, vão arrendar. Alguém vai ganhar dinheiro em cima dessa maracutaia toda. É muita confusão com dinheiro público. Aí eu vou falar uma coisa para você. Né? Eu já vou deixar minha posição clara sobre esses dois assuntos. Primeiro, eu vou me posicionar firmemente para que o compromisso que o governador fez conosco se cumpra. Quer dizer, recebendo o valor da emenda integral, que ele faça o convênio para a prefeitura e passe os 80 milhões para compra de equipamento para o novo hospital e pronto-socorro de Cuiabá. E que a prefeitura utilize os 80 milhões para comprar equipamento, porque essa é a boa utilização do dinheiro público. Não há dinheiro mais barato do que dinheiro a fundo. Né? Isso foi pactuado. É isso que não será feito. Então, mas eu vou deixar minha posição, porque não há dinheiro mais barato do que dinheiro a fundo perdido. Arrendar equipamento é muito mais caro ao cidadão do que você pegar um dinheiro a fundo perdido e comprar o equipamento com esse dinheiro, do que ficar pagando venda para empresa privada de equipamento. Então tá bom, então assume essa luta, porque essa luta é boa. Porque assim, o Emanuel está traindo Cuiabá e o governador Pedro Taques também está traindo Cuiabá. Os dois estão fazendo coisas ruins para Cuiabá. Não resolver o problema do pronto-socorro é ruim para o Estado. Pro Estado, não é para Cuiabá, não. É para Cuiabá também. Também. Não é ruim para Cuiabá, mas é ruim para o Estado. Exatamente. Eu acho que isso aí é um tiro no pé
desnecessário. Mas assim, e aí, com toda essa confusão, e quando que sai esse dinheiro? Porque mesmo com essa confusão, seria importante que o dinheiro chegasse para o Estado amenizar a saúde no interior. Responde isso depois do intervalo comercial. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. CERS Cuiabá. O curso que mais aprova no Brasil, agora perto de você. Primeiro piso do Shopping Três Américas. Alva Construtora, construindo pensando em você. Tetila Instituto de Saúde, excelência em sorriso. 65-2127-2121. Águas Cuiabá, sua nova companhia de saneamento. E de Parma, os pratos mais bem servidos da cidade com um precinho especial. Janeiro imbatível Moinho Materiais para Construção. A loja inteira com ofertas imbatíveis. Mais ofertas, mais preço baixo, mais economia. Tijolo 8 furos Santa Rita, só R$520 o milheiro à vista. Isso mesmo, só R$520 o milheiro. Moinho, aqui o vento sempre sopra a seu favor. 33175000. Arroz Tio João, selecionado e com 100% de grãos nobres. O arroz Tio João rende até 20% mais que os outros. É economia e qualidade na sua mesa. Arroz Tio João, nos principais supermercados de Cuiabá e Várzea Grande. Você, aluno de Direito que quer se preparar para a prova da OAB, não perca tempo. Prepare-se com o CERS Cuiabá, composto por uma equipe especialista em provas da OAB. Os cursos do CERS Cursos Online é a melhor opção para você conseguir sua aprovação. 1 em cada 3 aprovados são alunos CERS, então não perca tempo. Vá até a unidade CERS Cuiabá e garanta sua matrícula em um dos nossos cursos online ou telepresenciais para a OAB. Ou entre em contato com nossos atendentes pelos telefones 3023-7676 ou 3023-7689. Shopping Três Américas, primeiro piso. Venha para o Festival Pet nas lojas Zoofértil. Ração Fibs adulto 7 quilos por R$23. Ração Canidog adulto ou filhote com descontos incríveis. E tem mais. Compre uma ração Croque 15 quilos adulto ou filhote e ganhe outra de 3 quilos. Venha aproveitar. Seu cãozinho merece o melhor. E você merece pagar menos. Zoofértil, a loja de quem planta e cria. Avenida Caminho de Campos, fone 3634-2027. O sorriso é responsável por transmitir grande parte dos nossos sentimentos. E para conseguir o melhor sorriso, você pode contar com o Tetila Instituto de Saúde. Um local com profissionais especializados e atendimento personalizado em todas as áreas odontológicas e tratamentos estéticos. Com equipamentos de última geração e instalações modernas e confortáveis, o Tetila Instituto de Saúde trabalha com bichectomia, colocação de lentes de contatos dentais e harmonização facial. Agende uma visita pelo telefone 2127-2121 e venha conhecer o mais novo centro de saúde bucal de Cuiabá. Tetila Instituto de Saúde, excelência em sorrisos. Capital. De segunda a sexta às 9 e aos sábados às 10 da manhã. Você começa o seu dia com Manhã Capital. Wesley Safadão, sonhei que tava me casando. Olha, o clipe dessa música, se uma hora você puder ir no YouTube, vá. É uma piada. Esse Wesley Safadão é muito bom. Você dá muita risada. Manhã Capital, aqui na sua capital. Capital FM. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Janeiro marca o início de uma nova etapa em nossas vidas. Que tal colocar em prática aquelas resoluções que você sempre deixa para depois? E por que não começar cuidando da qualidade de vida? Com certeza, isso influenciará vários outros aspectos do seu dia a dia. A Unimed Cuiabá lembra que isto pode ser mais fácil do que imagina. Você pode, por exemplo, começar adotando alguns hábitos saudáveis. Que tal, ao invés de uma sobremesa, você optar por uma fruta? Ou for à padaria e ao supermercado próximos de casa a pé? Largar um pouco o celular e ler histórias para seus filhos. Ou aquele livro que está há tempos na estante. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo.
O importante é dar o primeiro passo. Você vai ver que uma mudança de hábito puxa outra e os efeitos logo vão aparecer. Não é preciso radicalizar. Ter mais qualidade de vida é mais simples do que você imagina. Janeiro, mês da qualidade de vida. Programa Viver Bem, Aquarela da Saúde. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, são 8h23. Nós estamos entrevistando aqui o deputado federal Fábio Garcia, agora mais calmo. Mas eu sou calmo, Zé. Água, café. É uma matéria que tira o sério, né? Agora mais calmo, o deputado federal Fábio Garcia vai explicar o seguinte, porque ontem a Secretaria de Comunicação do governo anunciou, e toda a imprensa aqui divulgou, claro, porque é uma notícia oficial do governo, de que o governador teve com Carlos Marum e tal, e que liberou os recursos da saúde. E eu ainda fiz uma observação, olha, o governador... Liberou em fevereiro ainda, né? Não, anunciou que liberou, o táxi libera recursos da saúde. Aí eu falei assim, olha, essa coisa não faz bem. Aí lá no corpo da matéria, lá na 38ª linha, tá lá o Carlos Marum falando que talvez em fevereiro. Quer dizer, não tem nenhuma data, nenhum compromisso, não sei o quê. E eu estava até criticando o seguinte, olha, se coloca esse tipo de informação, o prefeito lá de Ribeirãozinho já vai achar que o governador está sacaneando a partir de amanhã. Ó, por que o dinheiro não chegou aqui se já liberou o dinheiro da saúde? E não chegou o dinheiro. E o Estado é lento. E o governador Pedro Taques é um craque do direito, é um Pelé do direito, ele sabe tudo de direito. E ele sabe que o Estado é lento, que vai demorar para sair isso. Quando que sai o dinheiro da saúde? Bom, a bancada federal que tem contato lá, tem pressionado, tem tentado ajudar. Antero, eu tive essa semana em Brasília, fui 2 vezes ao ministro Carlos Marum. Eu cheguei em Brasília na terça e fui na própria terça ao ministro Carlos Marum, e ontem tive mais uma vez com o ministro Carlos Marum. Não existe ainda uma data certa para este pagamento. E, infelizmente, nós saltamos de ano orçamentário. Uma emenda que foi trabalhada em 2016, aprovada em 2016, que poderia ter sido paga em 2017, já falamos aqui, por conta da gente, do foco do trabalho não ser liberação dessa emenda, mas sim a mudança dessa emenda. Nós estamos agora começando como bancada a trabalhar a liberação dessa emenda agora em 2018, né? Muitas emendas já foram pagas de bancada de 2017 e a nossa ficou pendente de pagamento, né? Eu tive com o ministro Marum, como ainda estão trabalhando essa questão orçamentária, já existe inclusive no Ministério da Saúde um decreto ou vários decretos que permite o pagamento. Eu tive falando com o senador Wellington Fagundes sobre isso. O senador Wellington Fagundes ligou no Ministério do Planejamento, ligou no Ministério da Saúde, depois me devolveu a ligação dizendo, Fábio, a informação que eu tenho do Ministério do Planejamento e do Ministério da Saúde é a seguinte, Ministério do Planejamento que existe a necessidade de um decreto, de Ministério da Saúde, o decreto já está publicado e estes recursos serão pagos diretamente às entidades que constam do plano de trabalho apresentado pelo governo do estado para custeio dessa emenda. O que é importante a gente lembrar aqui, além do compromisso que fizemos no final do ano passado para que essa emenda fosse custeio estado, que além do compromisso do convênio entre estado e prefeitura dos 80 milhões, havia o compromisso, ou há o compromisso de pagar 33 milhões para as unidades filantrópicas do estado do Mato Grosso, ao compromisso de saldar dívidas da atenção básica com os municípios do estado do Mato Grosso, ao compromisso de saldar dívidas com as UTIs média e alta complexidade no estado do Mato Grosso. Este foi o compromisso feito com o governo do estado do Mato Grosso, com a bancada, com a prefeitura de Cuiabá. Quais são os 3 compromissos? Vamos lá, 80 milhões para o pronto-socorro. Só vai 30. Que mais? 76. Então 33. 156 milhões. 30. Não, só mas nem não, 156 milhões já foi original, contingenciado. depois foi contingenciado, ela deve estar em 118. 112, 118. Se não me falha a memória, eu não lembro o número. 33 milhões para as filantrópicas
Aí existe um compromisso de que com esse recurso a dívida com atenção básica seria saldada e a dívida com UTI média e alta complexidade seria saldada. Isso não quer dizer que os 118 milhões, 112, 118 milhões são suficientes para tudo. No acordo estava, ok, vocês me passam os 112 milhões e nós vamos fazer esse compromisso com a bancada. Vamos pagar os 33 milhões das filantrópicas, vamos pagar o que a gente deve para os municípios para atenção básica, vamos pagar ainda que isso supere 112 milhões. Foi o acordo. E vão passar os 80 milhões para a prefeitura. Agora, a bancada vai retomar, ou já retomou, o coordenador da bancada estava na reunião do governador, eu não fui convidado para essa reunião e não estava nela. Cobrar esse acordo? Como é que vai ser isso? Nós vamos cobrar um acordo, óbvio, Antero. Porque tem informações públicas diferentes. Não, veja bem, tem ata, Antero, tem ata. Do acordo? Do acordo. Mas tem convênio já sendo assinado tem ata do acordo. O convênio de 82 está sendo assinado por 30. Eu não tenho essa informação. Não, eu não tenho, assim, na minha opinião, é o Emanuel que tá louco para abrir mão desse dinheiro. Na minha opinião, é assim, o Emanuel não tá lutando pelo dinheiro de Cuiabá. Aqui nós temos o vereador parado, tá todo, eu fico indignado porque eu vejo a saúde pública aqui precisando de dinheiro e no estado também. Aliás, eu acho até que o ideal seria que o governo Temer tivesse liberado, era 250 milhões pro estado. Que aí já resolve o problema da saúde do estado e resolve o problema eu acho que seria o ideal isso. Não, mas se a gente tivesse essa disponibilidade de financeiro, óbvio que seria, Antero, mas assim, e tem ata e eu acredito que a bancada irá, obviamente eu, pelo menos da minha parte, irei cobrar o cumprimento desse acordo. Esse foi um acordo feito no momento de tomar a decisão que a gente faria com essa emenda. Foi esse o acordo feito, esse acordo precisa ser cumprido. Tá bom, vamos aguardar. Agora nós vamos ter notícias sobre isso, porque vai ser liberado o dinheiro. Isso. Espero que seja liberado até março. Não, eu espero que seja liberado breve. Pois eu queria que fosse liberado em janeiro. Eu queria que fosse liberado em janeiro, ou sei que seja em fevereiro. Mas do jeito que está, se liberar em fevereiro. Janeiro não vai ser, já está definido. Talvez em tomara fevereiro. Tomara que seja em fevereiro. Isso. Se não for em março. E vamos trabalhar para que seja. E para que seja. Volto semana que vem para Brasília. Contemplado esse assunto o mais racionalmente possível. Agora, deputado, para a gente encerrar. Reforma da Previdência, vota ou não vota? Eu tô achando muito difícil, Antero. Eu obviamente, essa semana eu tive contato com poucos deputados. Você é a favor da reforma da Previdência? Eu sou a favor da gente equilibrar as contas públicas no Brasil. Mas você acha que a reforma da Previdência tem que ser votada, mas não com esse discursinho de que é para equilibrar a conta pública? Não. Porque tem déficit a Previdência. Você acredita em déficit da Previdência? Não, acho que a Previdência tem déficit, sim. Tem déficit. E o artigo 195 da Constituição Federal por que a Previdência tem déficit? Porque eles estão enganando em nome dos bancos aquela continha de que só é recurso do INSS. Eles só contam ali, eles não contam. Se você pegar o artigo 195 da Constituição e colocar não, pode pegar. Artigo 195 da Constituição, isso é cálculo feito pela Receita Federal do Brasil. Então a pessoa que se aposentou na Receita Federal e deu uma entrevista na imprensa brasileira mostrando isso. Mesmo tirando 30% de DRU, mesmo tirando 30% do DRU, a Previdência é superavitária. As contas. O que não significa que não deve fazer a reforma da Previdência. Vamos lá. Deixa eu só. A gente tem alguns problemas nessa reforma da Previdência. Primeiro, Antero, que o texto nunca fechou. Nós não sabemos o texto da reforma da Previdência de verdade. Até agora, né? Até agora. Então como que você dá um posicionamento num texto que você não sabe? O que eu acredito, na verdade, é que a gente tem um problema sim de déficit das contas públicas brasileiras que precisa ser resolvido. Você sabe melhor que eu. Conta pública brasileira, concordo. Você sabe melhor que eu que hoje não. No Brasil, ninguém tem dinheiro para fazer investimento. Nenhum ente da federação tem dinheiro para fazer investimento mais. Esse é um país onde os brasileiros trabalham para
pagar o custeio da máquina pública brasileira. Essa é a verdade do Brasil, Antero. Tá bom, mas não pode. Eu concordo com isso. Você concorda com isso? Eu concordo com então, o déficit da conta pública brasileira. Isso. Ponto. Nós vamos enfrentar não isso. Não concordo com a mentira do déficit da Previdência. Nós vamos enfrentar porque isso. É um engano, né, intelectual. Agora, quais reformas nós vamos fazer para enfrentar isso? Eu acho que elas precisam ser. A Previdência não é a reforma para enfrentar isso. Não é a única reforma para enfrentar isso. Mas é importantíssimo, né? É uma das, mas não é a única, né? Nós já começamos isso com o teto do gasto público e a gente tem outras reformas a serem feitas para enfrentar o déficit público do Brasil. Agora, eu acho que antes da gente fechar uma posição com relação à reforma da Previdência, o governo precisa apresentar para a gente o texto. Porque até outro dia atrás a notícia era, olha, nós vamos mudar o texto da Previdência para acomodar aqueles servidores públicos que entraram antes de 2003. Né? Tem mais privilégios na lei que tem que ser cortado. Então veja, se está o texto em mudança, não tem como ninguém falar, eu sou a favor da Previdência, porque a reforma da Previdência pode ser várias reformas. Ela pode incluir A, B, C, D ou E. A gente não sabe o que vai incluir, ou pior, a gente não sabe o que vai ser excluído. Então você acha que ele dificilmente vota? Eu acho que dificilmente vota, porque me preocupa também, Antero, não só a inclusão, me preocupa as exclusões. Porque quem vai ficar de fora, né? Quem fica de fora, porque quem o que mais me preocupa são as exclusões. Quer dizer, esse benefício de militar, filha de militar. Então o que acontece? Filha de militar, se ela não casar, ela tem pensão eterna. Por isso que preocupa. O que está acontecendo? Elas estão casando e não casando. Casando, mas não passa o papel. Por isso que me preocupa. Eu tenho 5 filhos, 10 filhos, com o mesmo marido e tal, papá, mas diz que não é casada. Não é casado, né? E continua recebendo. Brincadeira. Por isso que me preocupa, Antero, na verdade, como você, me preocupa não só as inclusões, mas as exclusões, porque paga a conta quem tiver incluído na reforma. Exatamente. Então eu quero ver o texto, eu quero ver quais são as exclusões. Tem que incluir todo mundo. Deputado Fábio Garcia, obrigado pela entrevista, sucesso no DEM. É o Fábio Garcia da UDN, assumindo o DEM. A turma até triste. Eu tenho um minutinho mais? Tem um minutinho mais. Eu quero, na verdade, agradecer, Antero, e eu preciso aqui fazer um esclarecimento. E da próxima vez que você esteja mais calmo. Eu sou sempre uma pessoa calma, Antero. Eu quero fazer um esclarecimento à população de Cuiabá. Eu, recentemente, no finalzinho do ano passado, Antero, o prefeito de Cuiabá, num ato, ele fez referência ao meu trabalho como deputado federal com inverdades. E eu preciso aqui me direcionar, não ao prefeito. Não, primeiro eu falo o que ele falou, então. Mas sim à população de Cuiabá. O prefeito disse que eu não estava destinando emendas a Cuiabá e criticou as minhas críticas ao pronto-socorro de Cuiabá. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu jamais deixei de destinar emendas a Cuiabá. Cuiabá tem, da minha parte, emenda para educação através do Estado do Mato Grosso. Tem emenda para agricultura familiar, poço artesiano e feiras livres. Tem emenda para saúde pública. Em cada UPA sendo construído em Cuiabá, tem R$1 milhão de emenda minha para equipar cada UPA, já paga com equipamento comprado, esperando terminar a UPA, sendo que a obra das UPAs estão paralisadas há mais de um ano. Para o novo, para a continuidade da Orla do Porto, eu e o senador Wellington Fagundes colocamos R$6 milhões de emenda. Agora, no final do ano passado, eu consegui empenhar uma emenda para pavimentação asfáltica de R$15 milhões para a região metropolitana de Cuiabá, dos quais R$5 milhões destinados à cidade de Cuiabá. No meu primeiro ano de mandato, Antero, a gente tinha que inaugurar o Hospital São Benedito. Eu consegui, com o governo federal, R$36 milhões por ano para poder equipar para poder custear o funcionamento do Hospital São Benedito Cuiabá. Uma articulação minha com o senador Fernando Bezerra, com o líder do PSB na Câmara, Fernando Filho, e com ainda ministro Aloysio Mercadante, ministro da Casa Civil. R$36 milhões para o Hospital São Benedito. E quando fui coordenador de bancada, eu propus a bancada e a bancada aceitou priorizar a saúde pública, dos quais 80 milhões para comprar equipamento para o novo hospital e pronto-socorro de Cuiabá. Então, eu, pela minha história, pela história da minha família, pelo compromisso que eu tenho com Cuiabá, eu jamais deixaria de contemplar Cuiabá com os recursos, com o meu trabalho como deputado federal, Antero. Agora, sobre o pronto-socorro, eu vou continuar criticando
a questão do pronto-socorro enquanto eu não ver que o trabalho para comprar esses equipamentos esteja de fato sendo feito. Você não vai ver isso, mas tudo bem, então você vai criticar daqui para frente. Tem um ouvinte aí querendo fazer uma pergunta. Não, ela quer fazer uma recomendação. Falar o que aconteceu na casa dela agora, enquanto o deputado estava falando no telefone. Então tá bom. Alô, quem fala? Alô, Antero. Oi, quem tá falando? É Maria da Penha, aqui do bairro Pedregal. Que alegria falar com você. Obrigada, Antero. Antero, todo dia eu ouço você na Rádio Capital, né? E vocês aí, né? Esse político aí tava muito nervosinho, né? Assim, eu queria que ele melhorasse, calmasse um pouquinho, né? Aí eu vi o Sal 91 aqui pra ver se calmava aí, né? Só isso. Aí, Pantera, aí eu queria que ele fizesse o favor de não ouvir na Poliquinha do Planalto lá, que tá sem remédio. Nesse todo lugar tem remédio para poder a gente pegar, público, né? E aqui todo tá sem saúde, educação, tudo, né? Tá ruim, né? Bom, Maria, obrigado. E um abraço para vocês aí, tá? Desculpa tá falando isso, mas assim, obrigada por estar falando com vocês, né? E uma honra de estar falando com você, Antero. Maria da Penha, muito obrigado, hein, querida? Muito obrigado. Um abraço. Tá reclamando aí de falta de remédio lá na. Agora, eu quero fazer um resumo da ópera. Já estamos indo embora. Não, eu preciso fazer um resumo da ópera, registrar aqui, depois dessa manifestação. Você viu que até o ouvinte percebeu que ele tá nervoso. Não, mas depois dessa manifestação. Depois dessa manifestação do deputado Fábio Garcia acerca do prefeito Emanuel, etc., para mim ficou claríssima o resumo da ópera. Fábio Garcia, candidato a federal agora, e prefeito em 2022. Manuel Pinheiro. Tá absolutamente. Não tem nada disso. Eu só tá bom, não, Fabinho, já foi um minuto. Eu só não, mas acabar de me referir. Eu só não posso conviver com inverdades, com falta de verdade com relação ao meu trabalho. Isso eu jamais vou aceitar. Vai ser um belíssimo debate. Você e Nenel. Você falar que eu não tenho trabalhado por Cuiabá, você vai enfrentar as monocelhas de Emanuel. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Calma, Fábio. Muito obrigado. Eu tô muito calmo. Muito obrigado. Brigar, né? Aí vira briga pra de que lado as coisas dos trilhos, de que lado estará Júlio e Jaime? Do PSD do Emanuel ou da dele do Fábio Garcia? Não, eu tô muito calmo. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado. Abraço, obrigado pela entrevista. Quero agradecer a oportunidade também, Antero, Mauro, a todos, muito obrigado.